Fala galera, a segunda temporada de Paradise chegou ao final, mas nós temos muito ainda que conversar sobre o que pode acontecer nessa terceira temporada, sobre as perguntas que temos em aberto, vamos debater muitas coisas, vamos teorizar e muito sobre os eventos que vão acontecer na terceira temporada que já está no momento de gravação, ou seja, eles já estão no set, eles já estão gravando a terceira temporada, então a gente pode comemorar porque provavelmente teremos a estreia da terceira primeiro trimestre ali do próximo ano. Galera, isso é uma felicidade incrível, porque a gente não vai ter aquele grande ato como tá correndo, né? Com muitas séries nesse mundo novo dos streamings, de ter 2 anos entre temporadas, daqui a pouco 3 anos entre temporadas, que simplesmente assim, ó, afasta e muito também a questão do fã ao material. Então, galera, vamos conversar sobre o mistério dos sangramentos nasais, porque estou trazendo aqui, ó, a argumentação, mais uma, na verdade, tá da lista do DM Talks, para a gente poder conversar e tudo mais. Então, bora lá. A terceira temporada de Paradise precisa abordar os sangramentos nasais, porque eu não faço a mínima ideia do porquê disso estar acontecendo. Muita gente teorizou, tá? Deixa eu botar uma gaveta já aqui. Muita gente teorizou já sobre a questão das probabilidades, a questão de estar ligado a algum tipo de mudança, que naquele exato momento o personagem está realmente lidando, né? A questão toda de mudança de percepção em relação a tudo que Alex realmente está conduzindo, porque Alex, vamos falar a real, né? Alex está manipulando as coisas que estamos vendo em Paradise, tá? Talvez tudo que a gente viu até hoje em Paradise seja uma real manipulação, né, de Alex, daí a gente vai entrar naquela outra conversa em relação a linhas temporais, multiverso, viagem no tempo, loop temporal, tantas outras coisas, tá? Mas que os sangramentos nasais, eles ocorrem justamente em momentos de mudança ali para um personagem, tá? Entra na questão de probabilidades e a gente vai listar Xavier, o Link, a Sinatra. Nós temos esses três personagens ali colocados justamente com a questão dos sangramentos nasais. Bora lá. Pelo menos eu sei, tipo, tenho 95% de certeza que alguma coisa relacionada a viagens no tempo está rolando. Mas os sangramentos nasais, o que está acontecendo? Até agora o Xavier, Link, o Billy... tinha esquecido do Billy Bates. A Sinatra tiveram sangramentos e o Henry estava ciente do fenômeno. No entanto, qual é o gatilho? Será que todos eles, coincidentemente, têm algum tipo de doença que os faz sangrar pelo nariz? Ou é algo sobrenatural? Para começar, não tem nenhum tipo de doença. E o sobrenatural também acho que não é nada que a série realmente vai tocar, tá? E até sobre essa questão. A, não só as teorias, né, que a gente começa a conversar aqui no canal, tudo mais, mas assim, tem algumas teorias que começam a ser colocadas, né, em grupos de discussão de fãs, aquela coisa toda, que as teorias são extremamente bem elaboradas, cara, e que elas realmente podem acontecer na série se for esse caminho a ser seguido pelos criadores. Mas tem algo que eu sinto muito, tá? É que Dan Fogelman e sua equipe criativa, eles vão sim, de uma maneira ou de outra, simplificar as questões. Ou seja, a terceira temporada, com 8 episódios, para encerrar essa jornada toda, eles vão seguir um caminho mais simples para toda a explicação do que está acontecendo. Independente das teorias fazerem sentido ou não para a história que a gente está vendo, do que poderia realmente acontecer. Tá? Eu acredito muito, cara, que eles vão simplificar, porque Paradise, ela, por mais que ela provoque essas teorias todas, por mais que ela gere muito debate sobre o que pode acontecer, ele não vai, tá? Porque ele tá falando para um grande público, ele estourou muito, cara, a bolha já de um público que adora um gênero não de ficção científica, porque ficção científica, ela tá muito presente na segunda temporada, não tanto na primeira, tá? Por mais que a gente vai voltar, sim, para a primeira temporada depois que souber tudo que realmente é a resposta de Paradise e vai identificar muita coisa lá, tá? Se eles não mostrarem eventos da primeira temporada novamente acontecendo na terceira por uma outra probabilidade, digamos assim, tá? Mas, como ela já furou a bolha, tá? Ela tá falando para um público muito maior, ela se tornou muito popular, eu não acredito que eles vão dificultar a resposta para esse grande público. Eles vão simplificar a linha. É como a gente falar sobre a viagem no tempo De Volta para o Futuro e falar toda a questão de viagem no tempo, loop temporal, em Tenet.
são duas explicações completamente diferentes na sua maneira como ela é dada para o grande público. Então, assim, Tenet é algo, cara, que é extremamente argumentativo, teórico e tudo mais. De Volta para o Futuro é uma questão muito mais simples, é muito mais fácil o entendimento. E é do caralho. É do caralho. Ou seja, não é questão de ser mais simples ou ser mais elaborado, mais complicado a maneira que vai falar realmente assim que vai tornar bom ou ruim a explicação dada. Ela tem que ser funcional para sua história para começar. Então, esse é o meu sentimento, tá? Eles vão tornar sim essa explicação toda sobre todo o mistério de Paradise de uma maneira mais simples para o público. Então não tem nada de sobrenatural, não tem, sabe, questões assim além do que talvez a viagem no tempo, ou talvez o loop temporal. Eles vão escolher uma linha e para essa linha eles vão, tá? E faz parte do jogo provocar, né, nós, público, nós espectadores, pra gente ficar aqui debatendo e teorizando. Isso faz parte do jogo e tá certo. É a graça da gente também estar assistindo uma série assim. E é muito massa estar assistindo uma série assim. Bora lá. A questão do gatilho para mim é muito essa questão realmente das escolhas feitas no momento e também que joga com as probabilidades todas em relação a Alex, coisa que o Henry Miller falou muito, né, nosso querido doutor. Bora lá. Inicialmente pensei que o Link fosse responsável por todos os sangramentos nasais, porque acontecia quando ele estava por perto. Mas aí o Xavier teve um sangramento nasal quando estava em um avião. E para deixar as coisas ainda mais confusas, o Link e a Sinatra, né, tiveram sangramentos nasais na primeira vez que a Sinatra o tocou, mas na hora de se separarem, nenhum dos dois teve um sangramento nasal. Como assim? Na verdade, não é no toque, né? É no que é falado. É realmente no momento onde o Link confirma o seu nome e sua data de nascimento e a Sinatra tendo aquela informação. E mudando também a sua postura a partir daquele momento ali. Então não é na questão do toque. Como assim? Ele continua assim. Porque na hora de se separarem, os dois teve um sangramento nasal. Como assim? O que nos leva de volta a Alex. Acho que Xavier, Link, Billy e Sinatra, talvez o Henry também, são os principais jogadores no jogo de Alex. Então, sempre que eles estão prestes a se desviar do caminho que o computador quântico controlado pela IA traçou para eles, ele faz algo para trazê-los de volta ao rumo certo. Como isso requer muita força, porque envolve telepatia, viagem no tempo, manipulação do espaço, causa um sangramento nasal na pessoa. Novamente, isso é apenas uma teoria minha. Só a terceira temporada traz respostas para esse grande mistério. Então, galera, eu gosto da argumentação, gosto do pensamento, acho que tem coisas aqui que são bem, como eu falei antes, tá? Complicadas além nessa grande elaboração de uma explicação, que eu acho que não vai por esse caminho realmente, vai simplificar, mas tem algo em comum que eu fecho com a argumentação aqui. É tudo na questão da escolha, é a questão das probabilidades, e por isso, quando é escolhido algo diferente que muda alguma coisa do que já estava traçado, tem questão do sangramento nasal. Mas é óbvio, galera, que a gente vai conversar e muito sobre isso até a gente ter, talvez, assim, não só as primeiras fotos que vão começar a rolar do set de filmagem. Pô, a gente tem, né, a rede social tanto da Hulu, que é da Disney, quanto da própria Paradise, cara, liberando material, eles vão continuar liberando material por todo esse período de gravação, até a gente ter, daqui a pouco, cara, um primeiro teaser sobre a série, que daqui a pouco já vai até provocar pra gente ali uma data de estreia, e tomara que eles venham na CCXP também no final desse ano, porque a gente vai ter daí mais entrevistas, mais elementos para conversar, porque teoricamente vai ser um dos grandes momentos em que eles vão aproveitar para divulgar a terceira temporada e tudo mais. Galera, coloquem mais comentários o que vocês acham sobre a argumentação aqui do DM Talks, o que vocês pensam realmente sobre os sangramentos nasais, e não esqueçam de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 4 Reviews aqui, entretenimento é coisa séria.